Fala galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje a gente traz uma história diferente. O Jonathan foi conversar com o pastor Christopher, ele que é o fundador da primeira igreja gay de Curitiba. E o pastor conta para o Jonathan nessa entrevista das dificuldades que ele teve na inserção e aceitação nas outras igrejas que ele passou. Assim como ele nos relata que presenciou alguns pastores utilizando técnicas de hipnose com seus fiéis. Não estou generalizando, não é isso. Eu estou dizendo que alguns pastores sim utilizam essas técnicas de hipnose em culto para forçar o transe em seus fiéis, né, para depois realmente tirar proveito disso sobre eles. Lógico, existem igrejas e pastores sérios. Nesses lugares, esses fenômenos acontecem naturalmente, não são forçados, não é utilizada nenhuma técnica em cima disso. Vamos nos resguardar aqui com certeza. A gente está falando com relação a alguns pastores, algumas igrejas mal intencionadas ou não, que utilizam dessas técnicas aí para realmente forçar um fenômeno no qual existe apenas na mente das pessoas. Enfim, espero que curtam a entrevista do Jonathan, foi muito legal, mas antes de mais nada, clique aqui, deixa seu like, inscreva-se no canal, dá aquela motivada para a gente poder fazer cada vez mais vídeos para vocês. Com você, Jonathan, vamos lá! Opa, tudo bom? Meu nome é Jonathan, hipnoterapeuta, estou aqui com o pastor Christopher, da primeira igreja gay de Curitiba. Vamos falar um pouco sobre a hipnose que existe dentro das igrejas. Por que os pastores utilizam a hipnose e existe toda isso por dentro da igreja. Vou ficar um pouquinho aqui com o pastor Christopher, tudo bom? Bom, desenho, sossegado. Opa. Fala um pouco sobre o seu trabalho. Então, a gente trabalha com a inclusão de LGBTs dentro da igreja hoje cristã, que é um trabalho complicado, né? As igrejas não aceitam os gays, eles acham ou que estão doentes ou que possuem demônios, mas na verdade a gente vê que muitas vezes a construção desses demônios, muitas vezes são sugestões aí que a gente vai acabar vendo aí como talvez uma hipnose. Uhum. E o que mais que eles utilizam da hipnose para fazer a manipulação mesmo desse povo? Basicamente algumas coisas são feitas, né? Por exemplo, teve campanhas que eu já vi de igrejas evangélicas aí, de pastor falar que a pessoa está com uma maldição, ela junta os dedos e começa a dizer, está com uma maldição agora, Deus vai fazer grudar essas mãos. Na verdade a gente vê que isso é hipnose, né? Totalmente hipnose, né? E daí só vai lá na frente se você fizer uma oração de libertação para aquilo acabar acontecendo. Isso é um dos processos que faz para agravar, para fazer com que o pastor tenha créditos. E a pessoa atribui isso a um poder espiritual, um poder divino. A gente vê muito isso em igreja pentecostal. Você vê muito isso em igreja pentecostal, fazer a técnica básica, que é da hipnose, né, de sugestão, para colar os dedos, e eles vão dizer que é uma maldição, que é um demônio, ou que foi feita uma obra de macumbaria, e na verdade não tem nada de macumbaria, é tudo ciência. A outra coisa bem básica é que possivelmente, né, pode ser, na hora das técnicas de cura interior. Possivelmente eles usam técnicas de hipnose, né? Num dos casos que pode acontecer assim, a pessoa gerou um trauma e agora ela tem que voltar no ventre materno, onde ela faz uma regressão de memórias, uma regressão, já tem que voltar a lembrar se lá no ventre houve uma briga do pai e da mãe, ou se durante a infância ela tem que voltar ao fato que ela foi abusada, ela sofreu algum preconceito, ela teve algum trauma. A gente vê todo esse processo dentro dessas igrejas, né? Possivelmente pentecostais e neopentecostais, que caracteriza bastante, né, esse processo daí. Também a unção do cair, pelo poder, ou a gargalhada santa, né, que a pessoa acaba caindo no chão dando gargalhada, às vezes bate a cabeça nem sente. Cai em transe literalmente. Ela acha que talvez seja um poder sobrenatural, um poder de Deus, que na verdade não é tudo ciência. Lembrando que tudo aquilo que acontece é real, mas aquilo está acontecendo somente na cabeça dela, é isso, pastor? Sim, na verdade o que acontece não é nada espiritual, não é nada que está acontecendo, mas para ela é real, porque é uma vivência real muito, porque o cérebro ele acaba produzindo elementos químicos que acaba disparando adrenalina, que acaba gerando toda aquela tensão muscular e acaba
tendo também um processo ali de visualização, que ela acaba às vezes até vendo anjos e na verdade não acaba não existindo. Mas dentro da mente dela, aquela mente vai desencadeada através do louvor, através das músicas que são colocadas, ou até a palavra de indução, colocado urrando mesmo, né, no toque, e acaba acontecendo, mas muitas das vezes não é nada espiritual, é totalmente físico, é totalmente, mas para ela é real, por quê? Porque ela está acreditando naquilo, né? A gente vê que no processo de hipnose você tem que ter aquela pessoa que se permite e aquele que domina, então muitas das vezes a gente vê que alguns pastores possivelmente dominam essa técnica de hipnose e acabam fazendo que essas pessoas tenham essas experiências espirituais que na verdade são hipnose. E a gente vê vários vídeos também no YouTube de pastores, de pessoas provando, né, que a hipnose dentro da igreja, mostrando mesmo, o pessoal colando o dedo, técnicas de... Eu já vi mesmo em igreja, tem uma ideia, o cara falando que tava fazendo a mulher emagrecer na hora, e daí a pessoa caía e daí voltava dizendo que tinha perdido, né? A gente vê muito isso, técnica do balão mágico, né, em hipnose. Teve um outro caso que eu vi também, eu estive nesse culto. O pastor, ele mandava a pessoa olhar para a mão e ele falava que nas linhas da mão ela ia começar a ver ouro. E assim Deus estava dando uma revelação de prosperidade. E a pessoa tinha que ficar olhando para aquilo, querendo, ela estava visualizando, estava projetando aquela ideia de que aquela pessoa viu. Os mais suscetíveis falaram que vão acontecer. Teve um outro caso nesse mesmo culto, foi bem interessante esse culto, que ele deu um copo de água para todo mundo e ele falou assim, quem está com dor de cabeça ou tem uma doença, na hora que tomar essa água vai sentir gosto de aspirina. E aconteceu que várias pessoas sentiam, não senti nada, a gente tome água normal, assim. Mas tinha gente que estava tomando aspirina. Aí ele chamou lá na frente, ele fez todo aquele trabalho de libertação, que é construído, né? A libertação a gente vê que acontece, é um processo gradativo. A pessoa vai colocando a ideia que existe um demônio por detrás do problema, tirando a responsabilidade dela daquele problema, vai atribuindo a um possível demônio. Então ela vai endemonizando o seu problema. E ela vai acreditando que aquele problema dela é um demônio. E ela vai criando essa ideia dentro da cabeça que é um demônio, que é um demônio, que é um demônio. Ela começa a buscar referências, vai em outras igrejas ver o tal do demônio, busca na internet, acaba vendo aquele tal do demônio, que na hora que um momento de êxtase, né, ali dentro da igreja, é dada a palavra manifesta o demônio ou outra coisa, acaba vindo, mas na verdade o que acontece é um estado de hipnose. É real para a pessoa, mas não que realmente teve um efeito espiritual, é um efeito científico, né, que a gente vê. E muitos também desses pastores, eles utilizam a autoridade deles para fazer isso, né, com a pessoa. Então ele já impõe aquela autoridade, a pessoa já chega no lugar sabendo que vai acontecer alguma coisa, e tudo isso é propício para ajudar a acontecer aquilo. Sim, a gente vê isso muito dentro da igreja como assim, a autoridade espiritual não pode ser questionável, ou seja, o pastor é um homem de Deus, ele não pode ser questionável, por quê? Porque é o próprio Deus falando com ele. Se a gente for ver na Bíblia, a verdade, nós somos, depois da cruz, né, onde Jesus morreu na cruz, veio por nós somos reis e sacerdotes, nós temos a mesma autoridade. O véu foi rasgado, não tem essa história de que aquele pastor fala com Deus mais do que eu. Não, eu falo mesmo igual a ele, como você fala mesmo de Deus, mesmo nível, não tem essa diferença, essa diferenciação que o homem faz. Mas ela criando essa ideia, o pastor vendendo essa ideia, muitas vezes de o homem poderoso, inabalável, o homem de ferro, como a gente vê nos desenhos aí, dá essa possível impressão de que ele realmente tem uma autoridade totalmente diferente. Vamos terminar, quero que vocês se inscrevam aqui no canal Hipnomundo, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da hipnose. Curta o vídeo, compartilhe e abraço, até mais. E aí,